domingo, nós temos como título As Tempestades da Vida. O texto que vamos considerar é uma passagem muito conhecida, que é Jesus acalmando a tempestade, registro de Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. E aqui a introdução nos diz que Jesus havia passado o dia inteiro ensinando as multidões às margens do mar da Galileia e suas palavras estariam ecoando na mente daquelas pessoas, aquecendo o coração delas ainda por muito tempo. Pois bem, ao cair da tarde, Jesus falou aos discípulos para que eles pudessem passar para o outro lado, a outra margem. Veja que foi uma sugestão de Jesus. Jesus sabia, irmãos, ao fazer esta sugestão, que uma tempestade viria. Mesmo assim, olha o destaque que a autora faz. Mesmo sabendo que viria uma tempestade, ele chamou os discípulos para essa travessia. Ele tinha uma lição de vida muito importante para ensinar a seus seguidores, que justamente eram as pessoas mais próximas dele. Então, a lição sugere que nós possamos ler o relato. Se você tiver oportunidade, esteja com a sua Bíblia aberta. Se você não tiver oportunidade nesse momento, faça isso assim que lhe for possível. Vou localizar aqui o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, deixar aqui minha Bíblia aberta, nessa porção que vai dos versículos 35 a 41. E ela então pede que nós consideremos. Ela mesma faz a pergunta e ela vai dar a resposta. Que lições sobre fé nós encontramos neste episódio, neste relato? E só para lembrar então, a tempestade ela apertou, ela se complicou, levantou-se grande temporal, diz aqui o verso 37, e essas ondas ali no mar da Galileia, elas se arremessavam contra o barco, de modo que ele estava já quase para se encher de água. E onde estava Jesus? Jesus estava na popa, dormindo sobre a almofada, possivelmente a almofada que era usada pelo timoneiro. E eles o despertaram e disseram: Mestre, mestre, não se importa que pereçamos? E Jesus, então, despertado do seu sono, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se uma grande bonança. Então Jesus dirigiu-se a eles, dizendo: por que vocês são assim tão tímidos? Por que é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, a autora vai fazer agora as considerações respondendo à sua própria pergunta. Primeiro, ela considera que Jesus adormeceu e este registro, irmãos, é o único registro dos evangelhos que indica que Jesus estava dormindo. O único registro. Nenhum outro ponto mais dos evangelhos apresenta este aspecto. E ela menciona, então, que possivelmente Jesus estava utilizando aquela almofada que servia para o condutor. Segundo aspecto, nem todos os discípulos eram marinheiros inexperientes ou inexperientes com respeito ao mar. Pedro, Tiago e João conheciam muito bem aquele mar, eram pescadores ali, André também, e sabiam como lidar com as tempestades, mas essa parece que estava além do controle deles. Aqui já mencionei, esse é o único registro que afirma que Jesus estava dormindo, enquanto os discípulos, e o contraste vem com os discípulos aterrorizados, pensando que iam morrer, e Jesus dormindo. A reação dos discípulos diante do perigo, da tempestade e dos pensamentos de morte foi: Mestre, não te importa se morremos? Isso na tradução, na Nova Versão Internacional. Não te importa se morrermos? Veja, irmãos, ela tem aqui uma percepção muito interessante, dizendo que os discípulos questionaram o caráter de Jesus e seu amor por eles. Ou seja, ao fazer essa afirmação, não te importa se morrermos, eles questionaram o caráter de Jesus, o caráter cuidador de Jesus, o quanto Jesus se importava com eles, o amor de Jesus por eles. E ela faz aqui uma comparação. Muitas vezes essa é também a nossa reação diante das tempestades e dificuldades que enfrentamos. Podemos reagir assim: Senhor, não te importas que estamos sofrendo? Será que o Senhor não nos ama? Veja, questionamos o caráter de Deus e questionamos
o amor de Deus por nós diante das tempestades, como fizeram os discípulos. Então ela arremata aqui trazendo 3 reflexões muito interessantes. Primeiro, em meio ao desespero, nós podemos tentar salvar-nos a nós mesmos, como fizeram os discípulos em primeira reação. Uma tentativa inicial, separados de Deus, de Jesus, tentar resolver o problema. Isso marca muitas vezes as nossas reações. Segundo, quando sofremos perdas e dores, passamos a duvidar do amor e do cuidado de Deus. Satanás nos leva a esse ponto. Às vezes cedemos e às vezes não. Quando enfrentamos tribulações, perdas, decepções, mágoas, será que duvidamos do amor de Deus? Duvidamos do seu cuidado? Terceiro, muitas vezes esperamos que ele haja conforme o nosso ponto de vista humano, da forma e no momento que esperamos ou que desejamos. Da mesma forma como aconteceu com os discípulos. Eles esperavam que Jesus agisse da forma e do modo como eles esperavam e no tempo que eles esperavam. Mas é justamente nas tempestades da vida que ocorrem os maiores milagres. Quando não existe tempestade, tampouco existe milagre. Ele é sempre fiel, mesmo quando sua aparente ausência nos deixa perplexos. Eu gostei dessa afirmação. Mesmo quando a sua aparente ausência nos deixa perplexos. Uma vez li um pensamento que as nuvens podem tirar o sol dos nossos olhos. Podemos deixar de ver o sol por causa de nuvens sombrias e escuras, mas isso não significa que o sol não esteja lá. O Senhor está conosco em nossas tempestades e pode acalmá-las quando nós mesmos não conseguimos. Que reflexões lindas! Esse é um texto tão pregado, eu mesmo já preguei várias vezes sobre ele, mas confesso que estas reflexões que ela fez, para mim, foram um bálsamo. Elas trouxeram profunda reflexão para que eu possa confrontar a minha reação diante das tempestades. Tento resolver tudo sozinho, expresso a minha desconfiança da ação de Deus, do caráter de Deus, do amor de Deus. Espero que Ele haja no tempo e do modo que eu desejo, como uma criança mimada, batendo os pés, dando aí o seu showzinho, né? E finalmente, irmãos, não nos esqueçamos, Deus é fiel, sempre fiel, mesmo quando nós não o vemos e nem percebemos. E ela então, aqui naquelas letrinhas miúdas, faz a seguinte pergunta: qual costuma ser a sua reação diante das tempestades da vida? Como é que nós reagimos? Como eu reajo? Essa é uma resposta muito pessoal. A história de hoje, que relembramos em Marcos capítulo 4, nos ajuda a pensar não só naquilo que passaram os discípulos, como Jesus agiu, mas também como nós agimos e reagimos diante das tempestades da vida. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição de domingo.